Após o desentendimento entre Michele Bolsonaro, André Fernandes e os filhos do ex-presidente, Eduardo e Flávio, o PL decidiu cancelar a aliança com PSDB e Ciro Gomes no Ceará. O Victor Salina tem as informações sobre o desfecho dessa história. Boa tarde, Victor Salina. Olá, boa tarde, Gisele, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste, segunda edição. É isso, os ânimos acalmados ali na família Bolsonaro. Ficou decidido, então, pelo PL do Ceará, que foi cancelada essa aproximação, essa aliança com o PSDB no estado. Vamos recapitular aqui para a nossa audiência o que foi o atrito da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro com os filhos, do ex-presidente Eduardo e também Flávio Bolsonaro. O que aconteceu? André Fernandes, deputado federal pelo PL do Ceará, sinalizou uma aproximação do partido com o Ciro Gomes, que agora é do PSDB. Michele Bolsonaro, em uma reunião do PL, ela foi veementemente contra essa aproximação, chegou a expor então André Fernandes, que se defendeu, dizendo que foi o próprio ex-presidente que pediu que houvesse então essa aliança com o político no estado para derrotar o PT. Os filhos do ex-presidente ficaram ao lado então de André Fernandes. Depois disso, Valdemar Costa Neto marcou uma reunião do PL para que pudessem discutir essa situação no estado. A própria nota do PL Mulher, Gisele, diz o seguinte, que Michele e André Fernandes eles se encontraram um pouco antes da reunião com toda a cúpula do partido, chegaram a orar e também a declarar ali a admiração mútua que eles têm um pelo outro, ou seja, tudo resolvido. Gisele, o senador Flávio Bolsonaro, ele falou em uma coletiva de imprensa logo após essa reunião e disse que a direita permanece unida. Vamos ouvir um trecho. Duas pessoas querendo acertar, duas pessoas trabalhando com a verdade de buscar alguma composição para derrotar o PT no Ceará. E aí a gente viu o que aconteceu e agora já conversamos, resolvemos, não vai acontecer novamente, a gente vai cada vez mais tomar o cuidado. Além dele, quem também se pronunciou lá dos Estados Unidos foi o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que afirmou que tudo isso não passou de um erro de comunicação e que não deve mais se repetir. Vamos ouvir. Então que esse episódio sirva de lição para todos nós, porque só comete erro também quem trabalha. E não houve um vitorioso ou um perdedor neste caso. Absolutamente nada disso. Houve uma prova de que assuntos devem ser tratados de maneira interna. E mais casos como este vão se repetir. E eu espero que não sejam mais tratados de maneira pública. E o que ficou decidido, então, Gisele, depois dessa reunião, que o deputado federal André Fernandes continuará a cargo de encontrar uma nova aliança para o PL do Ceará, visando derrotar o PT, e que essa aliança deve possuir os valores da direita conservadora. Eu volto com você, Gisele. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós temos sempre o nosso excelente time de analistas políticos, então vamos dar boa tarde ao nosso time de hoje. Hoje é a quarta dos meninos, segunda é a segunda das meninas, hoje é a quarta dos meninos. Vamos dar boa tarde então a ele que está aqui conosco hoje, Diogo da Luz. Diogo, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste, segunda edição. Muitíssimo boa tarde, Gesiane, essa maravilhosa audiência, e eu adorei os meninos. Conosco também o nosso grande mestre Jorge Serrão. Serrão, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Saudações, grande Diogo, saudações, menina Geisiane. São esses meninos e meninas que hoje farão o Jornal da Oeste, segunda edição, campeoníssimo de audiência. Vamos lá. Boa. Serrão, vou começar contigo, então. Quero te ouvir a respeito de todo esse imbróglio aí que aconteceu. Michele Bolsonaro foi muito clara ao defender quais eram os valores da direita, mostrou o poder de liderança política que ela tem no momento, principalmente agora nesse momento sensível em que o Bolsonaro está naquela prisão injusta, deixou muito claro que ela tem sim poder político, capital político e está defendendo os valores ditos de direita. É isso, Michele tem a força fundamental entender isso antes que fosse tarde. Política é a arte do que fazer, mas também é a arte de saber quando você para de brigar, ou então quando você para de criar briga inútil, ou então contra quem você está brigando. É um dado fundamental. E dessa vez seria uma briga que não levaria a nada nem a lugar nenhum, a não ser a destruição da própria direita.
Então, chegou-se à conclusão que a pacificação tinha que ser rápida como foi e funcionou. E fica sempre aquela esperança que isso não se repita, mas já entrou aí no 2-0, já tivemos o episódio anterior de Santa Catarina, esse agora complicado, o Eduardo Bolsonaro até prevê que outras situações devem ocorrer, isso acaba ocorrendo, tem o conflito entre o regional e o nacional, mas, por favor, lavem a roupa suja em casa, em reuniões fechadas, nada de levar a guerra para o público. E pior, o público acaba tomando o lado errado da história e prejudica ainda mais a briga. Botem na cabeça uma frase que era muito útil, que era dita pelo filho de Antônio Carlos Magalhães, o ex-presidente da Câmara, Luiz Eduardo Magalhães. Bronca é ferramenta de otário. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.